Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral, esse é o Sexo, Arroz e Internet e com a sua permissão e a sua conivência entro agora na sua casa, ao vivo, pelo seu televisor e pelo seu computador. Quero te convidar porque o programa de hoje é um programa muito especial. É um programa que traz um tema, traz à tona um tema que é do seu interesse. Se não é do seu interesse porque você nunca o viveu, é porque você ainda vai vivê-lo e isso é certo. Então eu quero te convidar a ser um pouco mais sério no programa de hoje, sem perder o romantismo, sem perder a delicadeza e sem perder a liberdade que o Sexo, Arroz e Internet traz pra gente. Porque o tema de hoje vai falar de um assunto que você aí de casa, com certeza, não tem. Ou tem, mas não sabe que tem. Ou sabe que tem e não gosta de ter. É um mistério, não é? Mas não tem importância, porque é um mistério também para os nossos convidados. E os nossos convidados estão até agora, até esse momento, esperando para saber que tema é esse. E o tema é limites. Onde está o seu? E aí os caras aqui no estúdio, tá todo mundo balançando a cabeça assim, ai que bom, era só isso? Então já vamos de cara apresentar esse pessoal, porque essas pessoas que estão aqui entendem tudo de limite. Será? Então comigo, aqui no estúdio hoje, Tânio Borges. Mara Cabral, que loucura. Muito bem-vindo. Estou morrendo de medo até agora. Sabe o que eu pensei assim? Limite. Chegando... Agora é Edilane. Edilane Gerardi, bem-vinda. Já botei ordem, você viu, né? Que é assim. Domingos Fortuna e Fabiola Medeiros. E claro, a gente nunca está sozinho, porque a gente está com você aí de casa, na nossa rede social, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Hoje eu vou dar o endereço, não vou deixar ela falar. Ela vai ficar trocando o pé assim todo o tempo. Não, vamos deixar? Vamos. Cris Meneguzzi, boa noite. Que bom, boa noite, Mara, tudo bem? Tudo bem. Convidar o pessoal, então, para participar com a gente pelo telefone 2111-2133, pelo Twitter é @programasai e no Facebook também, facebook.com/programasai. Manda participação, pergunta, dúvida e deixa eu falar também. Dá limite. Por favor. Dá limite. Bom, agora que eu já te interrompi, querendo interromper novamente, vamos falar sobre limites. Alguma dúvida por que vocês foram convidados para falar sobre limites? Não, eu acho que até tenho certeza porque eu estou aqui. Ele a gente entende, eu com o Tânio estamos aqui naquelas vambora. Eu tô não, porque sempre falam de limite do humor, tô aqui por causa disso, deve ser. Edilane, você desconfia por quê? Acho que sim. Acha que sim Acho também? que sim. Bom, na verdade a gente vai falar de limites porque eu quero testar os limites de você aí de casa, de todos nós aqui, para falar de tudo aquilo que a gente teoricamente, ou que as pessoas nos cobram de que tenhamos limite e que algumas pessoas simplesmente não conseguem ter. E a gente vai entender isso porque eu quero linkar o tema limites com o tema abusivo de drogas, abusivo de todo outro tipo de comportamento ou uso de alguma coisa que foge do padrão da normalidade. Então vamos começar. Tânia, você tem alguma coisa que te limita? Então, hoje em dia eu trabalho com stand-up, para quem não sabe, e com humor em rádio. E hoje em dia se fala muito do limite do humor, até onde a gente pode ir com uma piada, o que a gente pode fazer. Hoje o humor é muito, vamos dizer assim, inspecionado. As pessoas hoje não levam muito a sério e eu tento não ter o limite. Acho que o limite é até onde me incomoda, entendeu? Mas por que vocês acham, vocês supõem, então, eu também concordo com você, existe essa questão do Isso limite muito. no humor. Por que será que a gente precisa tanto pontuar esse limite? Você acha, o que acontece quando se extrapola o limite no humor? Eu acho que a sociedade ela perdeu essa questão de limites. Os pais, as famílias, que antigamente, eu sou de um tempo que meu pai olhava para mim e eu sabia, opa, parou porque agora se eu passar daqui a coisa vai ficar feia. Né? Não precisava sequer... Hoje isso, infelizmente, as famílias estão deterioradas. Não, né? não foge do assunto. Estou perguntando quem faz isso com você Comigo? hoje. Porque antes você falou, antigamente era o papai, agora é quem? Não, hoje quem faz isso comigo eu acho que é a própria sociedade. Eu trabalho uniformizado o tempo todo na rua e isso exige de mim vários limites. Entendi. Né? Eu não posso ter várias posturas. Por exemplo, enquanto uma pessoa
come calmamente, eu não posso me sentar numa mesa de um restaurante para comer fardado, nunca. Isso seria inconveniente, seria impossível. Os É meus mesmo, o limites pessoal olha torto. Pessoa, É verdade. você Tá parar fazendo pra- nada, hein, meu amigo? É, Só aqui, Só, né? Bom, Ou, então por a gente- exemplo, eu não posso olhar uma vitrine. Se eu estiver passando, patrulhando uma rua, se de repente eu ver alguma coisa numa vitrine, eu falo, nossa... É homem, não pode olhar uma bunda. Gente, eu acabei confundindo por que que eu não ando Tem, fardada, porque eu não posso olhar a vitrine. Edilene, você acha que essa questão do papel social que nós temos, então, eu quero apresentar para vocês, então, já que está todo mundo telegrafando o que faz, né, que não era a nossa intenção, era para ficar para o último bloco, então, Tânio Borges é um humorista nato, meu colega, Vim meu com medo. amigo. Oi? Vim com muito medo, vim até preparado, sabe? Porque eu achei que só teriam mulheres Eu aqui. achei que você vinha pronto para Aí- fazer humor. não, eu vim com o espírito Nani Pico, então eu já vim preparado. Entendeu? Qualquer problema Não aqui, ó. morro Eu tô aqui nunca com... mais. Não faz isso. Ah, por Você, favor. inclusive, impediu que a Edilene respondesse a minha pergunta. Ela não consegue falar mais. Ela não Eu consegue não falar. tenho limite. Tadinha. Você acabou de me limitar agora. Totalmente ilimitado. Fala, Edilene. Eu acho que a questão do limite é parte do princípio do próprio ser humano, assim, né? É uma espécie que vive em sociedade. E quando você vive com outras pessoas, faz-se necessário que você tenha alguns limites até para não ultrapassar o limite do outro. Então, isso que o Fortuna falou acaba colocando ele dentro de uma normalidade. Gente, sabe por que é importante ouvir isso da Edilene? Porque ela é uma professora doutora em saúde mental. Nossa. legal. Vamos Então, embora, vocês tá- Tânia. Agora o tratamento ganhamos aqui. Você viu que agora você pode ficar Agora eu tranquilo, estou né? mais preocupado ainda. Agora Fabíola, ainda bem que eu estou perto da porta. Fotógrafa tem limite? A gente já falou disso quando falamos sobre paparazzi. Já, tem várias. E nessa parte, principalmente, na questão de você fotografar gente que não quer ser fotografada e que não pode ter a imagem exposta. A gente tem muito limite e deveria ter mais. Eu tô rindo, gente. Eu queria que vocês aí de casa, alguém, por favor, me pega aqui nessa câmera. Alguma câmera, por favor, me enquadra. Aqui. Por que vocês acham que eu estou rindo enquanto a Fabíola fala tão seriamente? Que, aliás, são duas coisas engraçadas. A Fabíola falando seriamente e eu rindo enquanto ela fala seriamente. Mas é porque Cris Meneguzzi já está trocando os pezinhos. Entendeu? Fala, Cris. Já comecei. Pode né, Mara? falar. Eu vou dar uma bicicleta para essa minha página. Fala, Pelo amor. menos vai malhando enquanto isso. Ó, a Marcela Amaral do Twitter está perguntando para todos aqui qual o limite que vocês não aceitam em receber. Isso é uma boa pergunta. o meu limite Fabíola, é o você falava aqui dos fotógrafos e do não limite. Você, quando é limitada, você reage como? Tudo depende do limite que te impõe. Quando você tem certeza que não está na razão, por exemplo, recentemente teve um movimento grande na internet porque a prefeitura, ou sei lá o que, de Paranapiacaba, que é um distrito de Santo André, proibiu chegar lá com câmera profissional. Você tem que pagar R$800 para fotografar. É um absurdo, é uma pouca vergonha você ter que pagar para fotografar o país que você mora. É um absurdo. Aí eu fiquei sabendo que a moda pegou já. Ela é essa onda. inocente, inclusive. Eu não vou nem comentar. O olho Comenta, por cresceu. favor, você veio pra Depois que comentar. os Correios fizeram uma campanha lindíssima lá, o olho cresceu. Então ele acha que qualquer fotógrafo miserável que nem a gente pode chegar lá e desembolsar R$800. Às vezes você não ganhou isso de comissão, de cachê. Gente, de ela tá achando fazendo- que ela gente, fotógrafa ela tá National fazendo- Geographic, Ela tá fazendo uma cena aqui, daqui a pouco o povo começa a arrecadar dinheiro. Depois eu passo a conta no cara. Tânia, qual o limite você... Como que ela chama? Marcela. Marcela Amaral. Qual o limite você não gosta de receber? Eu não gosto de receber limite quanto à minha liberdade. Eu acho assim, que eu tenho que ter liberdade para fazer o que eu gosto, o que eu quero. E isso também no meu trabalho. Mas daí você entendeu? não invade a liberdade do outro sem limite? Então, mas eu tô ao ponto que, por exemplo, você tá fazendo um teatro. Eu acho que a pessoa que vai me assistir ali, acho que o limite dela condiz com, de repente, o meu pensamento, entendeu? O limite é a porta Tânia, da mas rua. é tão bravo ser Exatamente. zoado por vocês no stand-up. viu? Ah, mas não. Você já foi gente, vítima? Já. É mesmo? duro. Já te zoaram, que bonitinho. Ah, eu perdi. Não é Eu não muito fácil. consigo entender por Não quê. é Será muito que é fácil porque ser ele é casado vítima. com a chefe e que ela anda armada? pode Será ser. por isso? Não, mas é meio complicado, sim, essa questão do... Principalmente sentar na primeira fila nunca de stand-up. Ah, não, mas Mas, por exemplo, Sempre lá no fundão. o stand-up hoje ele é muito autodepreciativo. Então, primeiro você fala de você, para depois falar dos outros, entendeu? É por isso que não tem tanta mulher fazendo, porque mulher não fala. É por isso mal que ele dela. convive bem com o nome dele, inclusive, Tânia, que eu sei. bizarro. Para que não é o seu stand-up aqui. Horrível. Aqui é o Sexo, Arroz e Internet, o programa é meu. Horrível. Hello! Se sobrar tempo, eu explico porque eu chamo Tânia. Então tá bom. Edilane, como é que você se sente sendo limitada por esses 3 tagarelas? Pois é, né? Eu tô curtindo ouvir aqui o que vocês acham disso tudo, né? Na Aonde verdade, é que você não gosta de ser limitada?
Eu acho que algumas limitações, na verdade, falta um pouco de bom senso das pessoas quando elas colocam certos limites, assim, né? Que não são limites, na verdade, que tem uma certa coerência para conviver junto, né? É muito aquela coisa de a pessoa que é centrada muito nela mesma, e aí você fica pensando, né? Será que quando esse sujeito era criança, o pai e a mãe soube colocar um limite? Porque eu acho que tudo começa aí, né? A gente tem que ensinar a criança em casa a ouvir não e a superar. Esse é o limite, Então Sim, o limite tem né? que ser dado quando criança, para depois ele não ter que ficar se debatendo com o limite que o exterior dá, é isso? Exatamente. Eu acho que, na verdade, o que a psicologia traz muito pra gente é isso, né? A frustração que a criança precisa receber, as primeiras frustrações, são ainda dentro da família, né? Porque ali ela tem um ambiente que, assim, eles vão dizer não, ela vai se frustrar e a família tá ali para acolher com amor. Né? Então aí o sujeito começa a desenvolver, ele dá conta de desenvolver essa capacidade de ouvir não, de ter limite na sociedade. Eu confesso que assim, eu não gosto que me limitem na minha liberdade de expressão, né? E eu tenho muita noção dessa liberdade. Eu sei bem onde ela começa, onde ela termina, onde ela invade o outro, onde ela não invade. Então quando eu sou coibida nesse sentido, eu fico muito nervosa, muito irritada. E aí vai a minha segunda pergunta, porque quando eu fico nervosa, muito irritada, eu choro. O que você faz? Depende da situação. Se eu puder, eu dou uma pancada, mas se não puder, se tiver alguém filmando, aí não tem. Entendi. Mas aí, é lógico que eu tô brincando. Mas voltando, só queria voltar um pouquinho naquele assunto de limites. Pode voltar aí, aqui você manda. Eu acho que uma coisa muito ruim é a intervenção que o Estado vem fazendo direto dentro das casas. Por exemplo, aquela lei da palmada. Você vai me desculpar, mas o meu filho quem educa sou eu. Eu acho que cada um tem que educar o seu filho para que depois ele não venha cair na minha mão lá fora. Isso. A sociedade cobra da polícia, dos meios policiais, que eles corrijam os erros que estão ocorrendo dentro de casa. O Estado tem que parar de intervir dentro da casa dos outros. Ele precisa fazer só o básico. Se ele fizesse isso, estava ótimo, né? Quer ver uma linda que aconteceu hoje, que eu estava vendo na internet? Tem que mandar aquele beijo pro Kassab, que proibiu de montar tripé na rua para fotografar ou filmar. Eu não vi Super legal, tá de parabéns. É uma limitação interessante. Ele devia pegar os tripés e muita gente vai reagir. Trabalho. Mas então já que você voltou, Fortuna, eu vou voltar também, porque eu acabei esquecendo de dizer, Domingos Fortuna é guarda municipal, tem um projeto lindíssimo com crianças que a gente vai falar no segundo bloco, e Fabíola Medeiros, claro, todo mundo já sabe, essa fotógrafa que precisa muito que as pessoas ajudem. Coitadinha, ela disse. Vou passar põe a conta no ar aí, por favor, põe o telefone dela, a caixa postal para ajudá-la e etc. Bom, e você, Fabíola, quando você se frustra muito, porque quando a gente fala fico brava com o limite, na verdade a gente está falando de frustração, né, Edilene? Então, como você eu sempre costumo, eu uso bem essa analogia. Existem dois tipos de cachorro. Um que você bate o pé, ele corre e esconde atrás de uma grade, e o que avança. Eu avanço loucamente para cima. Você, inclusive, soltou uma frase aqui no programa que ficou antológica. Assim, ficou demais, gente. Como é que era mesmo aquela coisa de... eu não sei, todo mundo repetir isso na internet no dia seguinte. Qual será? Eu conheço, quero meus inimigos bem perto. Não, virou... histórica. Eu falei assim, não, deixa meus inimigos perto de mim, porque de longe eu atiro muito mal. Bom, falando nisso, com uma pessoa que anda armada e outra que ameaça fazer isso, então vamos para o intervalo comercial, sãos e salvos, e a gente volta já com a Cris Menegus, que está impaciente para falar. Sinal que a nossa rede está assim, ó. Intervalo comercial, a gente volta já. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Classe A Gourmet traz para Ribeirão Preto um novo conceito em gastronomia. Você escolhe uma pasta elaborada artesanalmente com massa fresca, um grill e ainda desfruta de um buffet de antepastos e frios. Classe A Gourmet, Avenida João Fiuza, 1871. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo, através de um método especial
Com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para Fisk, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 Fisk. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. O jeito divertido de dominar o conhecimento. O programa estava muito divertido aqui no intervalo. Deixa eu até arrumar meu cabelo, que a gente estava rindo muito aqui, mas não é por conta do Tânio, não. Estava muito divertido porque as pessoas se soltaram nesse intervalo. Tudo que não falaram, estão falando agora. Mas eu quero prender sua atenção nesse bloco com um pouquinho de seriedade. Um pouquinho só, porque quando eu vou falar de limite nesse bloco, eu quero falar de limites que são absolutamente necessários, levando em conta a realidade mundial. 230 milhões de pessoas no mundo hoje, por uma questão absoluta de limite, estão viciados em algum tipo de droga ilícita. Então eu fiz uma externa, né? O Vitor fez uma externa conosco e a gente vai mostrar para vocês, porque junto com isso eu quero linkar com duas pessoas que estão tratando esse assunto com muita seriedade e que eu quero convidá-los a conhecer. Solta aí o Adicione Aí. Aí no estúdio, porque o tema pedia. Liguei a estrada e tinha um único pensamento: resgatar o pedaço do meu rosto. Então, a primeira coisa que eu queria saber era como esse tema surgiu, como nasceu essa produção. O tema surgiu na necessidade de se falar, que eu encontrei na minha carreira, no momento que eu estou da minha carreira como ator, de se falar de um tema extremamente relevante para a sociedade. Eu achei que eu deveria, ao completar 15 anos de carreira, falar de um tema que de fato cumprisse a função inicial do teatro, que é a transformação social e a reflexão. Eu fiquei pensando como tratar isso sem ser de forma didática, sem ser de forma piega, sem ser de forma pesada. É uma doença ou é um vício que depende única e exclusivamente da pessoa. O alcoolismo tem cura, basta você encontrar o caminho certo para resolver. E muitas vezes o álcool é o mecanismo de sobrevida dessa pessoa. Então assim, não é um tema inédito. Não. Vocês diriam que a escolha do tema então está ligado ao que vocês viveram emocionalmente? A história pessoal? Sim, de forma que a gente pudesse transmitir para a sociedade uma maneira dela conseguir se estabilizar diante das pessoas com quem elas convivem e possam ajudar de maneira mais prática, mais psicológica e não esquecer que o amor é fundamental para se tratar essas pessoas. Você tem esse medo da suposta genética embutida na herança, né? Nessa herança da dependência do álcool? Tem. Eu acho que quando a gente tem um caso na família, por exemplo, como eu tive, parece que a gente está sempre em estado de alerta. Não só com a gente, com todos que estão bebendo da família ao nosso redor. Você tem algum outro vício? Não, cigarro. Na minha adolescência eu usei algumas drogas. Eu cheguei ao LSD aos 21 anos. É a primeira vez que eu estou contando isso, mas você merece ouvir isso no seu programa. Eu cortava cobertor e ia para a Praça 15 e ficava lá. Às vezes eu acordava na Praça 15 dormindo, convivendo com pessoas que eu nem sei o que faziam comigo enquanto eu estava inconsciente.
coisa que foi acontecendo. Eu comecei com a maconha, em rodas de amigos que tocavam violão, e eu cantava, e eu tocava também, e foi acontecendo, uma coisa atrás da outra. Tá? Eu não cheguei ao crack, porque o crack ainda naquela época não era uma coisa difundida, nem existia. Mas quando eu cheguei ao LSD, que os monstros habitaram a minha cabeça de forma concreta e praticamente suicida, né? Eu cheguei em casa e falei assim, nunca mais eu quero colocar uma droga na cabeça. Acho que foi uma força de vontade assim muito grande, assim. Eu acho que eu tive ajuda até externa a tudo isso. Espiritual, você quer dizer? Espiritual mesmo. E que eu acredito muito. Eu creio na força do outro segurando a mão de quem caiu. Creio na essência e na vontade. A maior parte dos nossos preconceitos com esses tipos de vícios ou outros que a gente aqui não mencionou vem do fato de que nós nos julgamos superiores por não o possuirmos ou por tê-lo vencido em algum momento. Então é a questão da superioridade humana sobre os outros humanos que sempre prevalece nesse caso. Quero ver se vocês aí no estúdio, ou nós aí no estúdio, vamos descobrir as mesmas coisas. É isso. Então, ó, Sexo, Arroz e Internet integral. Todos os três conosco aí no estúdio para fechar esse tema, que é um tema bastante importante que eu espero que a gente consiga ajudar muita gente nesse programa. Ademir Esteves, Matheus Gerardi, aqui juntos, e o espetáculo é Rosto Destilado, que no estúdio a gente vai falar com mais calma. Tem alguma previsão para uma nova apresentação? Sim, em agosto no Teatro Municipal. 17, 18 de agosto ou 16, 17 de agosto? Numa dessas duas. Que coisa! Eu não sabia. Não está lá no Teatro Municipal, 17 e 18 de agosto, com Rosto Destilado imperdível, como diretora da casa e como amiga pessoal dos dois e como espectadora deles, porque já fui assistir, está todo mundo convidado. A gente fica aí no estúdio terminando esse assunto tão importante. Eu tinha uma obrigação moral de falar desse tema especificamente, escolher esse vício especificamente entre todos os outros. Primeiro por um depoimento pessoal, porque eu sou filha de um alcoólatra, que viveu e morreu como alcoólatra. Matheus Gerardi é um companheiro, um parceirão, trabalha aqui conosco e fez um espetáculo por conta de um tio que tinha esse mesmo vício. E nós vimos que o diretor do espetáculo também tinha uma história pessoal com isso. Quer dizer, se só isso não mostrar para vocês o quanto é sério esse tema e o quanto a gente precisa conversar, porque nós estamos falando de droga lícita. Nós não estamos falando de coisas proibidas, não é, meninos? E aí eu vou tirar um pouco desse riso nosso, viu, Tânia? Vou tirar um pouco do seu riso, que eu sei que você devolve já, né? Mas para falar dessa coisa do limite. Vocês bebem? Quem bebe? Socialmente, o socialmente é bem padrão, né? Falar que bebe socialmente. Mas realmente eu bebo muito pouco mesmo. Não tenho esse problema, graças a Deus. Eu consumo bebida alcoólica e a gente costuma dizer, né, não dá para não usar o termo técnico, uso recreacional, né, que é o uso de final de semana, uma taça de vinho, mas aquela coisa assim, sempre muito ligada com a dose permitida do dia, né, para não passar do limite, né, esse limite aí que a gente está falando desde o início do programa, e tentar de uma forma ou de outra não prejudicar as outras coisas da minha vida por conta do efeito da bebida alcoólica. Porque eu acho que é isso, a questão do limite é assim, você sabe que a coisa está excessiva quando ela começa a prejudicar você e o outro. Interessante falar disso, eu não bebo exatamente por conta do trabalho que eu realizo. Como eu trabalho com crianças e prevenção contra o uso de drogas, dos pré-requisitos é não fumar e não beber, e não usar as outras drogas. Porque isso é um precedente, você acha que isso abre um precedente, abre um caminho? O exemplo eu acho que é tudo sempre, né? Se você não der esse exemplo vai ficar complicado. Inclusive muitas crianças duvidam. Não é possível, né? E quando você chega numa festa, os outros te olham que nem um ET, né? Exatamente. O ET de Varginha. Mas pode fazer uma pergunta? De repente não seria legal também você poder mostrar que você pode consumir com uma moderação? Eu bebi muito na minha vida. Muito. Então, Antônio, mas aí, Fabíola, você bebe? Muito por causa disso. Só quando a gente está reunidos. Aliás, aprendi a beber aqui em Ribeirão Preto. Então, eu não bebo. Eu não bebo, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho pouca tolerância com quem bebe, né? E aí me leva a conversa que a gente... O que é, Cris? O que é, Cris? Perninhas. Fala, meu amor, o que é? Tem uma pergunta bacana aqui do Eduardo, CM, do Twitter, e ele pergunta assim, será que a pessoa viciada em drogas ou álcool sabe os seus limites? Então,
que era o que eu ia falar e encaixou direitinho, tá vendo? Às vezes Tá é bom vendo? deixar você falar. É um Encaixou contato. direitinho. Eu tenho pouca tolerância com isso, até porque eu vislumbro essa história toda que a gente estava contando aí, que o espetáculo Rosto Destilado, que o Matheus e o Ademir fizeram, retrata também. E aí a gente fica pensando nos nossos limites. Então eu acho que eu não aprendi a beber e eu não bebo nem champanhe, nem vinho. Eu tomo nem refrigerante. Nem trufa eu de tomo água. licor. Nem trufa, não, isso eu como. Então assim, justamente porque eu acho que eu temo pelo meu limite. Quando você fala beber, mas você acha que você beber socialmente você não é bom para você mostrar? Eu acho que de repente pode criar uma situação como essa. Você não concorda não, né, pelo jeito? Não, eu acho que, por exemplo, eu nunca fiquei bêbado de passar mal, nunca fiquei bêbado, sempre muito uma dose ou uma cerveja, ou, sabe, eu sempre tive o meu limite, entendeu? Você já pensou esse moço já ia entrar bêbado? nisso, Você mas já imaginou esse moço? Nós temos uma ligação? Quem é que tá conosco? Alô? Oi. Oi, alô. Oi, quem tá falando? Albiner. Oi, Albiner, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo ao Sexo Arroz Albiner, Internet. obrigado por ter um nome mais feio do que o meu. Muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Albiner, ignora esse moço que ele é só um convidado. Ele não... Albiner, como vai, querido? Tudo bem? Tudo jóia. Tá acompanhando o Sexo Arroz Internet hoje? Eu estou acompanhando. E me diz o que você fala sobre o nosso tema. Você bebe ou não? Eu bebo pouco, eu sou ator também de teatro. E eu depois trabalho com eventos de animação. Aham. E faço de Papai Noel, a drag queen. Nossa! Aliás, muita gente me conhece como Tudo Ferrari. Ah, e aí você conhece os seus limites, Albiner, ou não? Sim, eu sei muito bem do meu limite. E acho também um absurdo as pessoas associarem alegria com bebida. Ah, muito bom, muito bem colocado, porque isso vai me dar um gancho para uma conversa que eu quero ter aqui, ó, bem paralela com o Tânia. Aqui. Posso só falar uma coisa? Pois não, porque... Eu achei legal que ele faz de Papai Noel até a drag queen, quer dizer, num personagem ele mostra o saco, no outro ele esconde o saco, é uma loucura. Não, esse horário pode. Obrigada, porque senão você vai continuar sendo vítima dele aqui, viu? Ó, obrigado pela participação, por favor, participe sempre, a gente gosta muito, valeu? Obrigadão, tá? Tá ok, obrigado a você. Olha só, e aí então eu vou querer saber no próximo bloco de vocês, porque justamente isso que o Tânio tá fazendo gratuitamente para mim. Você viu como passou? Pois que é é. assim, ó, e geralmente os vícios são matéria-prima para comédia. E isso nos dá a falsa ideia de que eles são só hilários, só leves e só descontraídos. Quando, na verdade, eu, particularmente, muita gente conhece o lado ruim do não limite no uso abusivo das drogas ou de bebidas alcoólicas, que também é uma droga. Mas, enfim, a gente vai para o intervalo comercial, coisa rapidinha, porque o Kiko está aqui dando a luz para mim, literalmente, e a gente volta no próximo intervalo. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça física. O melhor centro de ensino do Brasil. Zero.
Uma das coisas mais gostosas do Sexo, Arroz e Internet, eu tenho que confessar pra vocês, é uma pena que vocês não estejam aqui no estúdio, porque o primeiro bloco tá todo mundo assim. Aí no segundo bloco já tá todo mundo assim. O pessoal já tá querendo tirar a roupa, é isso, Tânia? Já é festa, já é a festa da uva. Quer dizer, todo mundo perde o limite. E aí a minha produção disse assim, ó, põe limite no Tânio Borges, deixa, por favor, o Fortuna falar. Fortuna, você ficou devendo uma resposta pra ele. A gente estava falando agora há pouco a respeito de beber de forma moderada, né? Eu acho que o grande complicador é que a sociedade vê essa droga, o álcool, como não sendo uma droga. Ela é muito socialmente aceita, tanto que a gente vê... propaganda na TV. Exato. Big Brother, gente, desculpa falar disso, mas eu vou falar. Porque para mim é um absurdo você passar um programa na televisão que crianças assistem e onde todas as festas são regadas a bebida e inclusive com aquele, entre aspas, estupro que acabou acontecendo, né? Para mim foi um estupro, porque aquela moça estava embriagada, ela acabou sendo vítima de estupro naquele caso. Há controvérsias. Não, há controvérsias, eu não concordo. Depois ficou aquele negócio, né, meio assim, foi, não foi. Eu acho que tudo passa do limite. Exatamente. Se houvesse limite, mesmo nesse programa, se não tivesse aquela coisa de colocar tanta bebida, eu acho que aquilo não teria ocorrido. Né? Eu acho que aquela moça teria dado o limite na hora certa, ou se ela tivesse que liberar, né? Tá, mas a Edilene, por exemplo, é mãe. Tá certo que o menino é muito pequenininho ainda, seu filho, né? Mas essa questão do limite também, meio que falando o que o Fortuna tá falando, também é uma questão da casa. Quer dizer, eu imponho limite pro meu filho, eu não deixaria que ele assistisse, se ele fosse uma criança, assistisse o Big Brother. Não faz muito sentido isso pra você, Eu acho que os pais têm que estar supervisionando qualquer coisa que os filhos vão estar tendo contato, assim, seja o programa de televisão, né, uma série de coisas. O problema é que a gente tem que contar que o nosso país, nós não temos um nível educacional suficiente para que as famílias deem conta de fazer essa distinção do que é apropriado e do que não é apropriado para as crianças. Né? Que aí, voltando lá no primeiro bloco que a gente estava falando dessas intervenções do Estado, de lei, que faz uma proibição, assim, olha, e não dá outra alternativa para o sujeito. Né? O que você falou, olha, eles estipularam R$800, e aí? Né? Todo mundo igual correio, pode ficar pagando 800 Não, quilos. você passa para um tripé. O tripé foi legal também. Não teve uma questão também, gente, me ajuda, puxa na memória. Essa semana não teve uma questão também de uma professora que acabou enviando uma carta para algum lugar, expressando a opinião dela de que ela daria as palmadas, não sei o que, e foi demitida? Teve isso também. Teve a outra também que puniu o moleque que tinha pichado o muro, vocês viram isso? O moleque pichou o muro, aí ela foi lá, puniu ele, fez ele limpar. Aí os pais se sentiram ultrajados do moleque ter ido pro ar, porque, tipo, colocaram no YouTube ele limpando, e ela tava do lado assim, vai ter que limpar. Eu falei, gente, eles queriam que ela estivesse falando que, ai, cara, você é um artista, não é? Não, e assim, ultimamente a gente tem visto muito isso, tem alguns canais que são sensacionalistas, mostram, por exemplo, crianças brigando na escola, e aí quando eles abrem a câmera, você percebe que as mães estão brigando juntas com as crianças. Então, quer dizer, a questão do limite acabou mesmo. A gente não está conseguindo definir, o ser humano não está conseguindo definir. É isso que a gente está concluindo? Onde começa o limite de um e a liberdade do outro? Está faltando essa fronteira? Eu acho que, na verdade, aconteceu um movimento, assim, no decorrer dos anos, que foi essa questão de achar que a família era 100% responsável pelo desfecho dos filhos. Né? A escola começou a dizer assim, olha, não, tem que ser em casa e tal. E aí as famílias, assim, pronto, agora meu filho tem que dar certo. Né? E eu dizer não para ele vai ficar ofendido, ele vai ficar magoado e não sei o quê. E é assim, que suporte foi dado para essas famílias para elas entenderem como é o desenvolvimento de uma pessoa até ela se tornar adulta. Exato, mas e aí só que se der errado, se o filho for um fracasso, a culpa é toda da família. Então são famílias assim que não sabem muito bem o que fazer. E aí o menino começa a usar crack, começa a usar droga. E são pais e mães que não conseguem conversar minimamente. Mas, Edilene, nós somos frutos de uma geração que nos pôs muito limite que não era necessário. Que a gente vai entrar nessa coisa aqui também. Você ia falar alguma coisa? Eu dizer que é o seguinte, exatamente isso. Acho que os pais foram tão cerceados, castrados, que quando foram criados os seus filhos, acabaram dando limite. No meu caso não aconteceu isso não, porque a dona Iracema era brava pra caramba. Não, você não foi castrado, hein? Gente, o Fortuna não foi castrado, que fique registrado isso. Tá. Porque ela colocou limites, sim, o tempo todo. Sem castrar. Né, sem castrar, né? Mas eu acho que até com isso que acabou levando a minha formação ser dessa área, da área de segurança. Na área de segurança. Cris, tem alguma coisa para falar comigo? Tenho, na verdade, tem um pedido de ajuda até, que a Leonice passa pra gente, fala que ela tem um irmão que está se tornando alcoólatra e ela gostaria de um conselho de o que ela poderia fazer para porque ele já não tem mais limites.
Eu acho que hoje mesmo eu li, alguém colocou no Twitter e eu abri o link para dizer que parece que eu não vou saber dizer direitinho, vou me informar melhor, mas parece que agora você consegue judicialmente propor a internação de um adulto viciado em qualquer que seja a situação, contra a vontade dele, porque o Estado entende que ele não tem condições de entender que ele não tem limites para aquilo, né? Porque antes era complicado, você não conseguia internar ninguém contra a vontade. E parece que hoje isso aconteceu sim. Fico devendo essa resposta mais técnica. Alguém tem essa resposta técnica? Na verdade, o que ela deve fazer agora é procurar ajuda profissional. Exato, que é a primeira coisa. É a primeira coisa que ela Até porque para fazer essa intervenção, ela precisa de um laudo médico. E até, às vezes, assim, para a família a questão tá tão inflada que, assim, ele acha que não tem mais jeito, não tem mais como intervir. E aí, na avaliação do profissional, ele vai saber direcionar e dizer assim, olha, nós temos algumas motivações, a gente trabalha muito com entrevista motivacional, então ainda é possível fazer algum tipo de intervenção profissional. E às vezes, USP tem esse trabalho? Tem. Na verdade, dentro da USP hoje, o professor Erickson Furtado, que é quem lida mais com essa parte de intervenção, né, que trabalha com intervenção breve, avaliação. Então o HC tem, dentro do ambulatório do HC, você tem possibilidades de receber um tipo de avaliação desse tipo. Fica aí a dica para a Leonice, então. E isso me leva a essa questão, quer dizer, porque a gente também não sabe dizer se... Leonice, me perdoa te usar como exemplo, mas assim, a gente não sabe dizer se quem está dizendo que o limite do irmão já ultrapassou é a Leonice ou se ele ultrapassou mesmo. Exato. A gente não sabe, porque a gente não está avaliando o caso. E volta para aquela questão que eu estava trazendo antes da pergunta dela, que era, nós somos frutos de uma série de limitações que provou-se com o tempo que era desnecessária. Por exemplo, vivemos muitos anos com a limitação, tabus, chame-se como quiser, de não se falar sobre sexo, por exemplo. E o que me leva a essa pergunta, Tânio, você tem limites no sexo? Eu tenho limites, eu tenho muitos limites. Não, morrendo de medo da resposta. Não, na verdade eu tava boiando na outra resposta, eu tinha um negócio pra falar a respeito de outra coisa, ela já a gente vai pegando os ganchos. Posso falar uma coisa séria, primeira vez? Pode falar. A respeito de limites na criação, eu e meus irmãos fomos criados sempre com podendo fazer meio que o que bem entendessem, mas hoje, por exemplo, acho que eu e meus irmãos damos broncas nos meus pais, entendeu? Porque fomos criados sempre com muita liberdade de poder dormir fora, de poder sair à noite, de poder fazer o que quiser, mas meus pais com uma consciência legal de ter dado uma base educacional, entendeu? Que fizesse com que ele tivesse tranquilidade. As próprias Exatamente. decisões, então, o próprio juiz de valor. Acho que o que você fazia com os seus pais era negociar os limites. Às vezes o limite é imposto na sua cultura, na sua educação, às vezes. Você está fugindo da minha pergunta? Eu tô falando limite de sexo? Acho que 5. Na internet, passou de 5 já me chega. Edilane, doutora, responde para mim. Não Pelo olha pra ele, não é assim. Pelo limite no sexo? Acho que são limites, na verdade, limites pessoais, assim, são coisas que não é que você não vai fazer tudo. Acho que o que você tiver de acordo com o sexo, você não faz sozinho. Então, se você tiver alguém contigo, depende. São coisas... né? Tecnicamente, é possível. Mas você tá com outra pessoa ali, então vocês negociam coisas, né? Se os dois estiverem de acordo, né, a gente impõe um limite. Tá, mas não rola uma coisa que não é nem porque eu acho ou porque o meu parceiro acha, mas é porque ficou embutido em alguma nuvem cultural de que aquilo não era bacana e por isso eu não faço? Tem isso, Fortuna? Eu acho que tem sim. Eu acho que tem. Sim, eu pelo menos fui fruto de um pai muito machista, então até a minha mulher passar a mão na minha bunda, vou falar bunda, né? Pode falar aqui, pode Levou falar. Um tempinho, né? Ela sabe agora que ele gostou, agora tá tudo bem. bem, agora tá tranquilo, já tá tudo liberado. Mas foi um limite difícil de ser vencido. Limite cultural. Limite cultural, uma coisa bem assim, né? Aí não é pra chegar. E aí, Fabíola, você? Eu tô lembrando aqui, aquela história, uma coisa vai puxando, a gente vai chegando. Não foge do assunto. Não vou fugir, não. Que é interessante. Você estava falando assim, que a gente veio de uma sociedade que foi reprimida, não sei o que. Esses dias para trás, eu estava assistindo um filme que chama Leila Diniz. Eu acho que a Leila Diniz morreu quando eu tinha uns 4, 5 anos. E ela era libertária, tinha liberdade demais, tinha tudo demais. Mas a tônica do filme, que a sociedade massacrava ela, o governo chegou a proibir aparições dela, porque ela falava palavrão. É um absurdo. Só que a gente tá
tantos anos depois, eu acho que eu tinha uns 4 anos quando ela morreu, então mais de 30, 35 anos depois, e as pessoas se chocam quando eu chego e falo, porra! Aí, nossa, fica, a Fabiola falou, gente, porra, falei, entendeu? Ela falou o limite dela. É o momento do limite. Isso é bem verdade, a gente vai ter que ir por um intervalo comercial de novo. Não posso esperar. Meu limite, mudei a resposta. É igual ao elevador, 17 pessoas, 800 quilos, o que chegar primeiro. Gente, eu ia fechar esse quadro com uma informação super importante. Imagina que a primeira paciente, Edilane, não sei se você tem esse conhecimento, a primeira paciente do Hospital Juqueri era paciente mulher, foi internada porque ela usava calças compridas. Vamos pro intervalo comercial, voltamos já sem limite. Volta com a gente. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limusine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. O Lona Branca Festas e Eventos oferece soluções completas para eventos sociais e corporativos. Coberturas, pisos com acabamento diferenciado, cenografia, pistas de dança, climatização de ambientes, locação e criação de mobiliário e o bom gosto do Lona Branca Festas e Eventos estão à sua disposição. Locação de espaços Coliseu Center e Espaço Quinta Linda. Solicite um orçamento pelo site www.lonabranca-ribeirão.com.br ou ligue 3972-0002. Isso é que dá a trazer convidados tão importantes e estão com tanta coisa para dizer e absolutamente linkados no assunto que a gente está falando, porque a nossa rede social está bombando, eles aqui não param de falar e eu fiquei pensando, quando é que eu vou ter um minuto de paz? Só se eu correr lá para Paraler, pedir um cafezinho, abrir um livro, amanhã, porque hoje eu quero trazer para vocês o que eu fiz hoje lá na Paraler para curtir. Então eu curti. Olha só, eu estava avisando a Fabíola, não se mexa para eu botar... Ela está estática, assim, ó. Hoje, lá na Paralela, eu curti Samitiba, que diz Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Bacana, esse eu já li e recomendo. Aí esse que todo mundo conhece, alguns não leram, então vale a pena. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída ali na minha adolescência. Esse livro por recomendação de um professor. Aí outro do Samitiba, que é Disciplina, Limite na Medida Certa. Esse o Fortuna está balançando a cabeça, assim, concordando. E Luiz Eduardo Soares escreve Tudo ou Nada, a história de um brasileiro preso em Londres por associação ao tráfico de drogas, na verdade, tráfico de 2 toneladas de cocaína. Acho que vale a pena estar lendo para ver como é que ele se safou dessa situação. Eu curti para ler. Meninos, vocês viram como passou rápido? Demais. Já estamos no último bloco. Você falando de drogadição, eu lembrei de ter um brasileiro que está
prestes a ser executado. Corredor da né, morte. Isso, exatamente. Por conta Porque de ele tráfico tava internacional de drogas, né? Na Indonésia, alguma coisa assim, Bom, mas não vamos desviar do assunto, porque nesse bloco eu quero que você fale rapidinho um pouquinho do seu trabalho, que eu quero deixar um depoimento, o trabalho que a Guarda Municipal de Ribeirão Preto, assim, sob a batuta do Fortuna e da nossa colega Fabiana, que já esteve aqui conosco. É uma coisa maravilhosa o trabalho que eles fazem com as crianças de prevenção de drogas. Vale a pena a gente saber como é que é. Bom, a gente trabalha com crianças de 9 a 11 anos, depois eu retorno no 4º ano, depois eu retorno com essas mesmas crianças, algumas, é lógico, que mudam de escola na 8ª série, quando eles estão aí entre 14 e 15 anos. A gente trabalha tanto a questão da autoestima, principalmente a questão da autoestima, porque quem se ama não vai usar droga. Quem gosta de si mesmo, quem se aceita, não vai optar pela droga. Pelo menos não deveria. Pelo menos não deveria. Como é que faz? As crianças, como é que elas aderem a esse programa? Como é que funciona? Bom, a Rede Pública Municipal fez uma parceria com a Guarda Municipal, a Secretaria da Educação, e a gente atende as escolas. Só que eu estou vivendo um grande problema, porque hoje em dia só somos eu, a Fabiana. Tio Fortuna e tia Fabiana são só dois, né? A dupla fofa, né? Uhum. Fofa. E fica difícil para atender uma cidade do porte de Ribeirão Preto, onde a droga, infelizmente, está dentro de praticamente todos os lares. Eu vejo todos os dias depoimentos de mães, de pais, que chamam a gente do lado para pedir uma ajuda, pedir um conselho. Muitas vezes a gente tem depoimentos de crianças que falam, tio, para mim é muito difícil, porque enquanto eu estou no quarto, meu pai está usando crack na sala. Isso é complicado, mas ó, não esmoreça, por favor, seu trabalho é maravilhoso e as crianças da cidade merecem. O que é, Cris? Aqui dançando. O que é, Cris? Esse eu não ia poder deixar de ler. A Nathalie Pilan perguntando aqui pra gente. Os limites são impostos ou são inerentes de cada um? E aí, meninos, eu acho, o meu limite ponho eu. Sempre. Eu sempre me limito antes que as pessoas venham a me limitar. Eu também sou dessa mesma doutrina, entendeu? Eu crio o meu limite até onde eu acho que eu posso ir e não vá ferir os meus princípios, eu vou com a consciência limpa, entendeu? Entendi. Eu vou tranquilo. Você não vê problema, você não se limita, por exemplo, para fazer riso, fazer piada de situações como essa, por exemplo, que o Fortuna nos trouxe, porque esse é um elemento, é a matéria-prima do stand-up. Mas, por exemplo, aí eu já não me sentiria tão bem, mas eu já fiz piada sobre, de repente, assuntos que fossem até tristes e tentar puxar um lado positivo. Mas eu tento fazer muito um humor hoje que tenha alguma criticazinha, porque às vezes com humor você faz as maiores críticas. A mensagem entra no HD mais fácil quando você faz com humor. Não, você sabe por que eu falei que não deixa de ser? Porque um bêbado já não é uma visão muito agradável. Agora, um bêbado com um humorista de stand-up imitando um bêbado é pior ainda. Então, desculpa, é coisa bem pessoal. A Fabiola também, a Fabiana Goreb está pensando em mim. A Fabiola também tem um humor bastante ácido e que, via de regra, pega em algumas veias, assim, né? Que nem a foto que eu postei ontem com malas, as 3 malas. Das malas. Eu adorei. Das malas. Não, vai ter que explicar. Mas teve gente que, nossa, eu recebi... Ela disse que o marido dela chegou, deu um jogo de malas para ela. Ela fotografou e colocou no Twitter assim, vai dando ideia. Não. Vai dando ideia, só falta o saco plástico. Não, só faltou ela pedir para ele buscar pizza. Não né? Buscar pizza, acabou. Edilene, conta aí para mim essa questão do seu limite. E você é a pesquisadora do espetáculo Rosto Destilado. Você já tinha um trabalho nesse sentido ou você o fez para compor o espetáculo deles? Na verdade, uma das minhas linhas de pesquisa dentro da universidade é com dependência química, né? E eu comecei com trabalhadores não docentes da universidade. Então, eu tinha uma expectativa de que eu encontraria, assim, que o estresse que eles vivenciam dentro do ambiente de trabalho, e aí entram muitas limitações, né, por questão de autonomia, controle, uma série de coisas, que isso poderia influenciar o nível de álcool que eles têm utilizado, né? E a partir daí que eu realmente entrei dentro dessa linha de pesquisa e isso deu um link para compor junto no espetáculo. Que acabaram fazendo um espetáculo belíssimo, de uma sensibilidade ímpar e que trata do tema com muita delicadeza. Uma coisa muito importante, desculpa te interromper, só sobre essa questão que vocês colocaram de se a gente tem limite, se a gente é capaz de colocar o nosso próprio limite. Assim, eu, por exemplo, me considero uma pessoa que sou capaz de me colocar o próprio limite, mas eu não acho que todas as pessoas têm essa condição. Eu também. Porque tem gente que chega ao ponto, por exemplo, delas terem sido tão limitadas que elas não são capazes de reconhecer a própria condição de escolher e determinar os seus próprios limites, assim. Então, não dá pra gente... eu acho que somos pessoas bem
afortunadas, né? De ter essa capacidade, de ter essa condição de escolher e dizer assim, olha, o meu limite é esse e tal. Fortuna, pega o gancho, porque ela te limitou, fazer... agora você fala. Você sabe uma coisa interessante, a gente vira um programa e se falar de uma droga que muitas vezes não é vista, não se comenta que é uma droga. Exato. Que é a questão do álcool. Eu acho que você foi muito feliz na escolha, certo? E o trabalho também da peça maravilhoso. Certo? Espero poder levar as minhas crianças para assistir, dar um jeitinho. Pode levar que eu recomendo. Não, vou dar um jeitinho da Secretaria de Educação, dar uma, para a gente poder levar os nossos jovens. O espetáculo ele é, antes de tudo, muito didático. Então é importante que as escolas tenham acesso. Eu acho que as crianças vão, os meus jovens, né, esses que fazem 17, eles vão se identificar muito com essa realidade, porque é a realidade do dia a dia, eles acabam vivenciando dentro dos seus lares pessoas com problema de alcoolismo. E o duro é que eles vivenciam esse tipo de problema. Aí eles ligam a TV ou pegam outros meios de comunicação e eles são bombardeados pela informação oposta, de que o barato é você tá ali. Quem não está integrado naquela situação da bebida, coisa e tal, ele tá fora. Eu tive muito isso na minha adolescência. Exato. Eu tive muito essa coisa de eu nunca ter bebido, de eu não beber até hoje. Então, assim, é um fator discriminatório, sim. Parece que não, mas é. Cris, para fechar, você tem alguma coisa para dizer aí pra gente? Queria mesmo só mandar um beijo pro pessoal que está participando aqui. Não deu para ler todo mundo, mas a gente vai respondendo também aqui à medida do possível. E pro Celso, pra Lívia, Maria Eugênia, Andressa Andrade, Luciano Stable, todo mundo que participou. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Vai ler toda a caixa de correio, então, agora, aí é isso? Não dá. Olha só, eu quero aproveitar, então, para falar que esse programa tá dando um adeus para Fabiola, um adeus mais logo, que ela tá nos deixando temporariamente, porque vai trabalhar na França pobre, coitada. Coitadinha, ela faz aqui essa cena de fotógrafos que precisam, e está indo para a França, vai nos deixar durante um tempo. Mas ela volta porque ela é muito querida pelo Sexo Arroz Internet, particularmente muito querida por mim também, apesar de loira. Edilene acabou de chegar da África. A gente fala de limites, a gente esquece dessas coisas, a gente precisa fazer um programa qualquer dia para falar dos limites das fronteiras do nosso país, da fronteira da nossa cultura, que eu acho que é muito importante pontuar. Porque, por exemplo, talvez o seu stand-up, Tânia, não tenha, o stand-up que é feito no Brasil, não tenha esse conteúdo tão interessante ou com tanta repercussão do público fora dele, porque as piadas mudam de tom, ou não? Eu acho que até nós estamos num padrão hoje mais evoluído em alguns casos do que fora do Brasil. Eu digo exatamente o contrário. Hoje temos humoristas que prezam muito por esse lado cultural, crítica política, diferente do que às vezes em alguns lugares lá fora, mas sinto que nós temos uma evolução muito grande. Eu sinto que o humor americano ele tem ainda aquela coisa do tio Sam vigiando o tempo inteiro. Então, não raro a gente não vê eles tirando o sarro da própria filosofia de vida. Mas quando deles. tiram, por exemplo, você pega casos, por exemplo, de humoristas, a Fritada, que é um quadro que surgiu do The Roaster lá, em que a personalidade, ela senta numa poltrona e é sabatinada por 10, 15 humoristas. Aqui no Brasil existe como Fritada. Uhum. E é difícil do brasileiro entender, aí vem a questão do limite, é difícil do brasileiro entender de que quando ele aceita a piada, é muito mais positivo para ele, que não é uma cortada no humorista que vai derrubá-lo. Eu entendo isso, mas eu tenho que confessar para você, eu não vou citar porque não posso, obviamente, mas tem um programa de humor muito conhecido no Brasil que ultrapassa todos os limites do tolerável. Essa é a minha opinião. Desculpa os fãs desse programa, desculpa as pessoas que se divertem com esse tipo de humor, mas assim, eu acho que tudo que é invasivo, tudo que é grosseiro, tudo que foge do limite da pessoa que está ali, até porque você está na televisão, você está exposto, não é agradável. Culpa do programa ou culpa, de repente, da sociedade que consome aquilo também? É um ponto muito Isso é um ponto muito louco, importante. Isso é muito importante, porque assim, claro, para tudo, como diz minha mãe, para todo todo pé tem um sapato velho, né? Então todo mundo assiste até que nem que seja para criticar, não é isso? A gente cai no que ela acabou de falar, né? Eu pego um jovem, ele é massificado pelaquela propaganda de que aquilo é bom, ele acaba acreditando que aquilo é bom. A sociedade, eu acho que ela acaba replicando aquilo tudo que a mídia bombardeia. Se no primeiro instante você abominava aquilo, aí você vai, não é tão ruim não, tem não, mais gente tanta gente assistindo, só eu não é só isso. Imagina um garoto chegando na escola, eles estão falando de um tema que rolou no programa no dia anterior e ele não está entendendo, não está sabendo o que é. A gente volta no Big Brother lá, lembra que a gente falou de limite de não assistir, mas aí eu não deixo meu filho assistir. Mas eu assisto o Big Brother, eu gosto de Big Brother, tá me desafiando. Eu não gosto, então tudo bem.
É que eu gosto do Bial, gente. Não, o Bial também gosta. Agora, agora ele vem com a Na Moral, mas não vamos fazer propaganda pra ele, porque ele não fez no meu, entendeu? Na moral, não vamos você acha que o humor tem que ter limite, esse humor que o Tânio faz, por exemplo? Meu Deus, lá vem de novo. Você jura que você quer que eu responda do lado dele? Pode Pode deixar que eu te defendo. De frente com o Gabi, vamos lá. Eu acho que para tudo tem um limite, né? Para o humor também, eu acredito que tem algumas coisas que, assim, o próprio sujeito que está fazendo, não é possível que ele não se sinta incomodado com determinadas coisas que ele está dizendo, né? E assim, ele vê a reação das pessoas e, principalmente, eu acho o humor fantástico, o teatro, a arte, de uma maneira geral, assim, tem um papel social muito importante. Né? Você está construindo culturalmente a crítica povo. Tem um papel interessante. Então eu acho que assim, você acha que tem que ter um limite eu também? acho para a ciência com certeza, né? Isso é uma discussão de horas. Nossa, a gente vai abrir um programa sobre isso. Deixa eu só perguntar, Tênis, tem uma previsão de algum espetáculo seu que vai rolar? Tem, vou te deixar, dá uma cancha. eu vou falar o seguinte, temos projetos aí em estudo, tem o DVD que vai ser lançado, acho que mês que vem ou no outro, que foi gravado no Teatro Municipal, teatro que sempre acolheu a gente maravilhosamente bem, todos os artistas da região. Quando eu piso naquele palco, eu me sinto emocionado, viu, Mara? E é verdade. Ela é a melhor. Ela é muito puxa-saco. Não, eu falo isso, não é só porque a Mara tá aqui, não. Quando ela não tá, eu marco o nome dela no Face. É o teatro mais aconchegante de Ribeirão Preto. É mesmo. Eu assino embaixo, que é o teatro que eu mais amo nessa cidade, por isso me dedico tanto a ele, por isso vocês estão lá sempre, porque tudo que é bom está no Teatro Municipal. Olha só, a gente está acabando, está terminando, infelizmente. Eu queria dizer para vocês que duas coisas muito importantes foi falado nesse programa, que hoje a gente não pode esquecer. Gente, álcool é droga. O consumo do álcool, seja ele moderado ou seja ele socialmente, ninguém fica alegrinho, fica bacana, entra na conversa, nada disso é mais importante do que você ter controle sobre si mesmo. Controle do que você é capaz de fazer e do que as pessoas podem fazer com você. Aí o depoimento do Ademir. E, falando em limites, Canal 20 tá ficando sem limite, cara. Amanhã, 22h30, adivinha quem tá aqui conosco? Cassone, sim, com a grande entrevista. Quero convidar você para assistir, prestigiar esse grande professor que vai estar aqui conosco, engrandecendo nosso Canal 20 e, claro, a nossa audiência também. Terminou? Temos mais dois ou não? Já terminamos? Temos 20 segundos para... Cris, muito obrigado. Obrigada a você, Um beijo muito grande, obrigado pela parceria de sempre. Imagina. Fabíola, boa viagem. Obrigada. A gente vai voltar a se falar logo. Eu tô de volta. Se Deus quiser. Não perca os limites em Paris. Fortuna, não perca. Fortuna, muito obrigado por ter vindo até aqui, por esse trabalho maravilhoso que você faz com as crianças. Edilane, parabéns pelo seu trabalho lá e também pelo rosto deste lado, que estará que dia? 17 e 18 de agosto? 18 no Teatro Municipal. Teatro Municipal. Tânio, estar ao seu lado é sempre uma alegria. Muito obrigado pelo convite, Mara. A gente terminou. Semana que vem estamos juntos, se Deus quiser.